Olá, vamos então dar continuidade na próxima aula, né? Do próximo que nós vamos agora, a próxima unidade, porque nós estamos estudando os Hebreus e as Epístolas Gerais, que é escrita aí por Gilmar Caetano Tomás e que tem como subtítulo aí o sacerdócio perfeito e a vida cristã prática. Então nós vamos agora estudar, na realidade, que nós já estudamos a carta aos Hebreus, e agora nós vamos estudar então uma carta específica, uma carta bem curta, né, com apenas 5 capítulos, que é a carta de Tiago. E aqui nós vamos hoje aprender sobre esse escritor que escreveu a carta para a igreja, chamada de carta de Tiago, porque existe pelo menos 4 Tiagos que podem ser confundidos por alguém menos instruído ou menos informado e possa pensar que foi um dos 4 que aqui a gente vai dizer. Também a gente vai aprender aqui qual foi o período que essa carta foi escrita, né? E qual era, na realidade, como eu diria para vocês, qual era a realidade daquela época, né? Porque essa carta foi escrita ali no primeiro século, ali uma certeza, porque ela não tem uma data específica, mas com certeza ela foi escrita antes de 70, antes da destruição de Jerusalém. Talvez ali por volta de 50, 55, não tem uma data específica, mas com certeza foi antes de 70. Também para quem essa carta foi escrita, porque como nós estudamos as cartas de Paulo, as suas cartas eram endereçadas, né? Ela tinha, na realidade, alguém específico para receber as cartas de Paulo. Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve aos Efésios, aos Filipenses, para a igreja de Colossos, ele escreve também para Timóteo, né? Então, cartas específicas pessoais. Ele escreve também a carta Filemon, que é uma carta pessoal. Então, as cartas de Paulo, ela tinha um endereço certo, para uma igreja certa, específica. Já, apesar de servir, né, como exemplo e como doutrina, porque as cartas de Paulo elas são doutrinárias, então as doutrinas que o apóstolo Paulo ensina serve para todas aquelas igrejas, tanto da região ali de Jerusalém, quanto da região da Ásia Menor, da Frígia, da Galácia, da Acaia, da Panfilha, também como para a região da Macedônia, onde está ali incluído Filipos, está a própria Macedônia, está também ali Bereia, e aí vai descendo para a Grécia, né? E vai descendo para a região da Grécia, também chegando em Corinto. Então, as cartas de Paulo foram específicas, mas o contexto dela é expansivo a todas as igrejas, porque são cartas que trabalham muito a questão doutrinária da palavra de Deus. Mas a carta de Tiago já é diferente. É uma carta escrita, na realidade, para um determinado povo, mas que não tem uma igreja específica, né? E a gente vai ver no início aqui, que em Tiago 1 ele vai dizer que essa carta foi escrita para aqueles que estão dispersos. Então, ela era uma carta que era para chegar a toda a igreja que estivesse em qualquer lugar. Porque a palavra disperso aqui, na realidade, ela vai falar ali da questão de quando houve o primeiro mártir, que foi o Estevão, né? Logo após a morte de Jesus, houve ali um martírio. E Estevão foi o primeiro mártir, né? Literalmente ali dos discípulos, dos apóstolos de Jesus foi Estevão. Aí houve a diáspora, né? Que foi a dispersão de todo o povo, porque ali naquele texto mesmo de Estevão, vai dizer que depois da morte de Estevão, todos fugiram, com exceção dos apóstolos. Então,
o que estava acontecendo? Uma perseguição ferrenha pelo Império Romano, que é o império que predominava naquela época de Jesus, né? Foram os romanos que mataram Jesus. Então, após a morte de Jesus, então houve uma perseguição ferrenha aos cristãos, aos conhecidos cristãos ou seguidores de Cristo. Então, com o passar dos anos, a perseguição é tamanha que muitos começam a desanimar, a desistir do cristianismo e começa, pela carta, a gente vai perceber que eles começam a voltar ao judaísmo, né? A voltar às velhas práticas. Eu poderia dizer para você que era uma apostasia, ou seja, era não acreditar mais naquele evangelho que um dia acreditara e voltar à origem. Porque uma coisa sempre teve dentro da igreja, né, desde quando começa a igreja, a questão das doutrinas judaizantes. Porque a igreja daquela época era formada por gregos que aceitaram Jesus, por judeus que aceitaram Jesus e até mesmo pagãos que se converteram. Mas os crentes mais radicais trazia com eles, na realidade, trazia dentro da sua cultura, dentro daquilo que aprendera por todos os anos antes de Cristo, a lei de Moisés. Então, a gente poderia dizer que são crentes, mas crentes que muito fundamentado pela lei de Moisés, pela Torá. E aí, o que acontece? Aceitavam Jesus, mas tinha sempre algo ainda da lei. Não, muitos deles não conseguiam se desvencilhar, se desconectar da lei. Então, havia um embate, porque Paulo traz, como apóstolo dos gentios, traz um evangelho que é o evangelho da graça. É o evangelho que dispensa aquilo, as obras que a lei cobrava para que fosse salvo. Paulo traz um evangelho, que é o chamado evangelho da graça, que é o evangelho que dispensa todos os ritos, todas as oferendas, dispensa toda e qualquer ação como um pagamento pela salvação. Então, Paulo traz um evangelho que agora você não precisa mais de trazer um cordeiro, de matar um cordeiro. Você não precisa mais de guardar o sábado para ser salvo. Você não precisa mais de atender alguns ritos legalistas da lei de Moisés. Então, houve sempre um embate. Você não precisa agora desses adendos, né, para que você consiga a graça, a misericórdia de Deus para ser chamado filho de Deus. Então houve sempre um embate. E uma das coisas que mais chocou é a questão da circuncisão, né? Os judeus têm isso como marca, como a marca do povo de Deus, e eles queriam que os gentios, que aqueles que não fossem judeus também se circuncidassem para trazer essa marca consigo. Mas Paulo traz um novo entendimento, um evangelho que é o evangelho da nova aliança. Não é mais agora a aliança abraâmica, mas agora é a aliança feita no sangue do Cordeiro, como o próprio Jesus vai dizer ali em Coríntios 11, né? A gente lê todas as vezes que a gente vai participar da ceia, vai celebrar essa festividade, né? Que é a ceia do Senhor. Ele vai dizer: esta é a nova aliança no meu sangue. Então Paulo pregava isso. Então aquele povo que estava esparramado, né, ali da diáspora, e ele vai dizer as tribos que estão dispersas. Então devido à perseguição, o povo se evadiu e ficaram de qualquer forma enfraquecidos, porque não estavam juntos em Jerusalém, não estavam juntos com os seus sacerdotes, profetas, apóstolos, eles estavam esparramados, então enfraquecido. Então Tiago, que conhece muito bem o seu povo, o povo judeu, porque ele era um judeu, e então ele escreve
é claro que iluminado pelo Espírito Santo, a este povo, tentando resgatá-los, tentando trazê-los de volta ao Evangelho genuíno, ao Evangelho da graça, ao Evangelho de Cristo. Então, só para vocês entenderem, então essa carta ela foi escrita antes da queda de Jerusalém, ali pelo general Tito, né, que foi por volta ali dos anos 70, e depois essa carta foi escrita para um povo que estava disperso. E quando ele diz disperso aqui, realmente estava disperso, porque não estavam na região ali da Judéia, na região da Samaria, ali de Tiro, Sidom, Cafarnaum, ali Emaús, aquela região mais próxima de Jerusalém. Já existia aqui pessoas que já estavam, por exemplo, ali na região da Ásia Menor, na região da Galácia, como vocês sabem, aquelas cidades onde Paulo começou a pregar, né, que era Perge, nós temos ali, por exemplo, a Antioquia da Pisídia, nós temos ali, por exemplo, outras, Listra, por exemplo. Então, existia muitas igrejas daquelas regiões, estavam esparramadas. Também tinha pessoas nas regiões ali, por exemplo, das 7 igrejas, que está escrito no Apocalipse, né? Que é Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Também naquela região também já tinha também cristãos ali por aquela região. Depois, do outro lado, né? Depois do mar Jônico, o mar Ageu, mar Jônico na realidade, e existia, por exemplo, ali, já começando aquela abertura, por exemplo, na cidade de Filipos, né? Ali já é Macedônia. Então, Filipos, na região da própria Macedônia, Bereia, aí vai descendo, né? Chegando para a Grécia, chegando a Corintos, aí toda essa região já existia crentes que estavam esparramados por todos os lados, mas estavam enfraquecidos devido à perseguição. Então, Tiago escreve esta carta para consolar, para trazer de volta, para dizer a eles que Jesus é o Salvador e que Jesus é aquele que com graça, né, alcançou a todos, e que eles precisavam, na verdade, de voltar para o primeiro amor ali, de voltar a entender realmente o que Cristo a eles ensinou. Então, esse Tiago, por exemplo, só para vocês entender, existia, por exemplo, 3 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé. Tiago, que inclusive esse Tiago, filho de Zebedeu, era considerado como o maior ou o mais velho. Existia o Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago menor ou o mais novo. E existia um outro Tiago que a Bíblia vai dizer que ele era pai de Judas, não Judas o Iscariotes, mas era pai de uma pessoa que se chamava Judas. E nenhum desses 3 aqui foram os escritores da carta de Tiago. O escritor da carta de Tiago, já consolidado, já sem nenhuma dúvida, era o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Explico. É porque Jesus foi concebido através do Espírito Santo em Maria. E Jesus também tinha outros irmãos. Só que esses outros irmãos eram filho de Maria com José. Então, por isso meio-irmão, porque Jesus não é filho de José, é filho de Deus. Então, é filho da mesma mãe, mas filho de Deus. Então, por isso que ele é conhecido como meio-irmão de Jesus. E exatamente este Tiago é o Tiago que escreve essa carta. A priori, ou a princípio, ele não era convertido. Na época de Jesus, no início ali, não era convertido. Veio se converter depois, um tempo depois ele se converte, mas se torna alguém muito importante para a igreja. Posso dizer para você que ali nos tempos de Jesus, ele era, sem dúvida nenhuma, um dos principais. Lembra quando a gente sempre vai falar das pessoas mais chegadas de Jesus? A gente vai dizer Pedro, João e Tiago. Então, Tiago fazia parte, digamos assim, daqueles mais próximos de Jesus.
até porque viveu com ele, viveu com Jesus, era irmão de Jesus. Então ele conhecia toda a história dos judeus, ele conhecia como eram os rituais, ele conhecia o que acontecia nos bastidores. E aí, logo quando Jesus parte, começa as perseguições e bate no coração dele um sentimento patriota, um sentimento de alguém que precisa fazer algo, que precisa ser usado, porque estava vendo o povo ou a igreja de Cristo sendo perseguida, sendo ameaçada, morta, então, e estava desfalecendo da fé. Então, Tiago escreve uma carta, e essa carta vem para ajudá-los a romper as batalhas, a romper as tribulações. Tanto é que ele vai dizer que se alguém está sendo perseguido pelo nome de Cristo, que ele se considere alguém vitorioso. Porque essas lutas, essas tempestades, essas aflições, elas, quando é em defesa do Evangelho de Cristo, ela traz um saldo positivo. E aí ele vai trazer também a questão do que? Ele vai também trazer a questão da vida prática, né? Que é o próprio Tiago que vai dizer, né? Essa fala que a gente fala muitas das vezes. Não sede somente ouvinte, mas praticante. Porque naquela época muitos só estavam sendo ouvinte da palavra, mas já não praticava. Já não praticava os mandamentos do Senhor, já não praticava o amor ao próximo, ajudar ao próximo, já não praticava as questões básicas que Jesus ensinou. E aí, Tiago vem trazer aqui um renovo para esse povo, para que eles não desistam, né, daquela obra a qual o Senhor Jesus os entregou. Então, na realidade, Tiago, então, começa, né, a fazer esse trabalho através dessa carta, né? A carta de Tiago, ela é uma carta canonizada, né? Ou seja, ela foi considerada uma carta legítima, autêntica, uma carta que tinha credibilidade. Por quê? Porque ela, dentro do canon, ela cumpria os mesmos ritos das outras cartas. As cartas de Paulo, por exemplo. Então, ela estava chancelada como uma carta autêntica e canonizada. A palavra canon significa, no seu original, cana de medir. Ou seja, é como se fosse aqui no nosso tempo uma aprovação do Inmetro. Tem um selo de qualidade. Entendeu? Então, e algumas coisas conforme está no livro aqui, era importante para que uma carta, um livro fosse canonizado. Ele deveria ter autoridade profética, confiabilidade, dinamismo e aceitação ou citação da igreja. Então, um livro ou uma carta para ser canonizada, ela precisava de ter todo esse, digamos, esse aval ali das pessoas, dos estudiosos, né, que conheciam, que se debruçavam sobre a Bíblia, dos rabinos. Então, quando percebia que ela estava sem nenhuma heresia, que ela estava realmente dentro daquilo que se esperava de uma carta, daquilo que estava fazendo jus ao que Jesus ensinou, então ela era canonizada. Então, Tiago é uma carta que foi canonizada porque ela se encontra dentro desse padrão de qualidade. E aí, então, por isso ela faz parte aí da Bíblia Sagrada, e por isso que nós estudamos ela por esta razão. Também a circulação da carta nos primeiros séculos, né? Nos primeiros séculos. Então, essa carta, na realidade, de Tiago, ela, como eu disse para vocês, ela foi escrita antes de 70, né? Depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém, mas ela circulou aí nos primeiros séculos ali com uma carta de grande importância naquele meio. Tanto é que nós vamos ver aqui citação dessa carta de Tiago pelos pais da igreja, por aqueles homens que eram os discípulos dos apóstolos, né?
E depois dos pais da igreja, ela continuou ainda aí os eruditos, né? Os pais da igreja, mesmo os que nós conhecemos como pós-niceno e anti-niceno, ou seja, antes do concílio de Nicéia, 325, vocês lembram disso aí, e mesmo os depois de 325, continua a citar e em alguns pontos ainda referendar a carta de Tiago, entendeu? Como a palavra de Deus, como uma palavra verdadeira. Então isso é muito importante a gente entender. Só para vocês, que vocês estudaram com certeza aí o livro, por exemplo, nós vamos ver aqui, ó, o Pastor de Hermas, Clemente I, Epístola de Barnabé, por exemplo, faz menção, Eusébio de Cesareia, João Crisóstomo, Teodoro de Ciro, Hilário de Poitiers, Aurélio Agostinho e Erasmo de Roterdã, que já é aí no século XV, né? Erasmo de Roterdã já bem depois de Lutero. Na época de Lutero, na realidade, na época de Lutero, entendeu? Então, realmente, foi uma carta que teve bastante relevância e todas essas pessoas, de certa forma, reconheciam ela como uma carta canonizada, né? Então, como eu disse para vocês no início aqui, ó, aí na página 68 está escrito aí, ó, 1.4, destinatário. Está escrito aí, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersa entre as nações. Saudações. Essa aqui é a saudação que ele faz, na realidade, no início da carta, assim como Paulo também fazia suas saudações, só que Paulo sempre colocava o nome, eu apóstolo de Cristo, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Aqui ele não coloca o nome dele, ele coloca como servo, eu, servo do Senhor Jesus Cristo. Então, na realidade, essa carta então foi escrita para esse povo, né? Aqui ele vai trazer no livro aqui alguns versículos, mas aí vocês vão ler, porque são bem curtos, né? Mas o esboço dessa carta, que tem apenas 5 capítulos, ele é bem pequeno, bem curto. Começa, por exemplo, aí a saudação, né, que está aí no capítulo 1, versículo 1, ele faz essa breve saudação. Depois, no capítulo 2, depois da segunda parte, ele vai trazer sobre as provações, né, que aquele povo estava sofrendo e a maturidade que essa provação traz, né? Essa maturidade que a provação é como se fosse um teste, né? É o ouro que está no fogo para ser aprovado, para ser tirado toda a escória, toda a sujeira dele, mais uma vez, passado pelo teste, estão aprovadas. Assim seriam as provações, né, de Deus para aquele povo. Então, as perseguições, tudo aquilo aconteceria, mas eles seriam aprovados. E aí eles vai incentivar, dizendo que se vocês sofrem alguma aflição pelo nome de Cristo, vocês levem isso em consideração, porque isso tem peso de ouro. E vocês serão, na realidade, recompensados por isso. E depois aí, a parte 3 dessas cartas vai ser a fé cristã e as obras. Aqui é que ele, acho que é o ponto central, né? Que ele vai fazer aqui nesse ponto 3, algo que a gente sempre fala, né? Que ele vai dizer, me mostra a sua fé, que eu lhe mostrarei as obras. Então, a fé, ele vai dizer, sem obras, ela é morta. E aqui ele vai trazer algo interessante. Né? Ele vai colocar ali a fé de Abraão como a fé que também Abraão foi justificado pela fé. Ele vai trazer, por exemplo, Raabe também como sendo justificada também pela fé que ela teve de guardar ali os espias na época do Jericó ali, né? Quando eles foram para ser destruídos, ela deu aquele sinal, né, ajudando o povo de Deus ali, através daquele sinal que ela guardou na casa dela a alguns dos espias. Então, na realidade, ele vai trazer isso, e isso aqui é interessante, que traz um contraponto com o que Paulo fala, e muitas as pessoas confundem, né? Porque Paulo vai dizer que a salvação não é pelas obras, é pela graça. E aqui ele vai trazer que a justificação, muitas das vezes, é pela obra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A salvação que Paulo faz, que é pela graça, que não é meritória, é pela graça, que é o favor imerecido,
porque nós não temos condições nenhuma de fazer qualquer tipo de obra que venha pagar, que venha dar condições de que sejamos salvos. Não. Mas aqui, Tiago, ele confronta, porque muitas pessoas falam muito de fé, mas não tem obras. É uma fé que não tem resultado. Por exemplo, se você pegar as pessoas de fé, como o pai da fé, por exemplo, o próprio Abraão, a fé dele é tão grande que Jesus diz: sai da tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei. A obra, ou seja, a ação em relação a essa fé, é que ele sai sem saber para onde ir. E foi. Isso é uma fé que, na realidade, tem um resultado muito especial, porque ela é uma fé que tem obras.